amigos policiais ferroviários federais, gostaria aqui de dizer algumas palavras que ficam melhores de serem compreendidas do que um texto, e expressando aqui a visão, o que acham a maioria dos policiais ferroviários federais, né, contidos na Constituição de 88. Então eu expresso aqui o pensamento de todos. Eu gostaria de fazer uma referência, em primeiro lugar, à atuação da Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, ANAPFF. Em 8 meses, né, de nossa atuação junto aos policiais, nós, de forma definitiva, de forma, vamos dizer, com austeridade, né, passamos aos senhores todas as informações possíveis, esclarecedoras de nossa real situação. Porque anteriormente existia um grupo que ficava com as informações, que falava que viajava, que talvez iam fazer isso, que amanhã iriam resolver aquilo, que fariam uma reunião para falar, e nada de concreto eles passavam aos policiais. O interesse deles o objetivo era, né, galgar lucros pessoais. E passo agora a dizer por quê, né? Porque no advento, né, da sentença, do processo de um companheiro nosso, do senhor Antônio Francisco Leão de Deco, onde ele obteve uma decisão, né, que lhe foi benéfica, ele não passou aos seus colegas. Poderia ele ter informado aos sindicatos que poderiam trabalhar em conjunto para também reintegrar os seus colegas policiais. No entanto, ele foi omisso. Depois veio a questão, né, da arrecadação de valores para resolver a situação dos policiais, né? Lembram-se que ele esteve no Rio Grande do Sul, em todos os estados, juntamente com o senhor Reginaldo, recolhendo valores dos policiais. Muita gente não tinha de onde tirar, até fizeram empréstimos para poderem dar esse dinheiro a eles. E até hoje não vimos soluções nenhuma, e eles ficaram com o dinheiro do pessoal e não vão devolver, tenho certeza. Logo em seguida, houve um pedido da não entrada com ações judiciais porque iriam atrapalhar os seus trabalhos junto ao Ministério da Justiça. Outra mentira, porque eles não queriam um atrapalho na questão da ACP do Rio de Janeiro, que eles, né, se beneficiariam de honorários, né, do pessoal que foi reintegrado. Então, se um valor para 200 pessoas era um X, e o superintendente poderia, né, pagar esses valores
por conta da CBTU, atrapalharia os seus planos, porque se muitos entrassem também com o mesmo pedido, eles não poderiam mais pagar, vamos dizer assim, à vista, estes empregados públicos. Como está acontecendo, estão parcelando. Então, eles pretendiam o recebimento desses valores integralmente. Depois, senhores, veio o advento do Salão Negro. Ou vai todos, ou não vai ninguém. Como eu disse anteriormente, estava certo o senhor Lula. Entre os constitucionais, porque tem direito, depois se briga pelo resto. Novamente, foram prejudicados os policiais ferroviários, seus familiares, aqueles que estão desempregados, aqueles que têm emprego, mas ganham pouco. Enfim, prejudicou toda uma categoria. E agora estão lá com reuniões em Barão do Mauá para colocarem também na ACP pessoal maquinista, manobrador, artífice, enfim. Estão lá por quê? Visando lucros. Então, os senhores tenham certeza que a Polícia Ferroviária Federal e a sua dignidade foi trocada por dinheiro. Bom, falado sobre a nossa recente história, a qual é repleta de turbulências, né, por pessoas, né, que poderia ser tida como um grande PFF, um exemplo da categoria, né, para ficar nos anais da história da Polícia Ferroviária como um benfeitor, né. É triste, né, um cidadão esse entrar como alguém que prejudicou toda uma categoria. Mas eu gostaria também de me referir à Ação Civil Pública de Pernambuco, que a sentença já está pronta, a AGU já está sabendo, a OAB também, o ministro da Justiça, que o juiz lá, né, reconheceu os policiais ferroviários federais, né, como servidores públicos. Se o governo vai ou não regulamentar a Polícia Ferroviária Federal, é prerrogativa dele. Mas, a partir desta sentença, né, nós estaremos entrando com as nossas ações na Justiça, né, juntando essa decisão, e liminarmente pediremos o nosso retorno. E já coloquei ao Ministério da Justiça que provavelmente a Justiça vai mandar o pessoal retornar. E por que ficar PFFs, a exemplo da lei da anistia, espalhados por todo esse Brasil? Para que ficarem espalhados? E por que não usá-los no departamento da Polícia Ferroviária? Né? Digo aos senhores que entraram depois da Constituição e reafirmo que a presidenta não vai cumprir a lei, o artigo 8º. E já disse aos senhores qual é o caminho a ser seguido. Primeiro os constitucionais, depois vamos brigar pelos senhores. Talvez até não esteja mais aqui para brigar pelos senhores, esteja em meu lugar outro colega. Mas esse grupo que queria tomar os cargos e o orçamento da Polícia Ferroviária, os quais compraram, né, seus cargos com dinheiros, alguns de sindicatos que tiraram dinheiro dos sindicatos para dar a comissão, né, e outros que deram do próprio bolso, hoje estão revoltados com o que a gente aqui fala. Se esse artigo fosse para ser cumprido, já teria sido. Os senhores não acham? Por que não cumpriram até agora? Não cumpriram e não vão cumprir. Então, os senhores devem aguardar
e escutarem, observarem o que fala o Ministério Público Federal. Esse é que está lutando, trabalhando de acordo com as suas atribuições para que a Polícia Ferroviária Federal seja implementada. Então, senhores, não estamos aqui dizendo que estamos contra esse ou aquele outro, não. Todos os que trabalham em cima de uma ferrovia como seguranças devem compor o efetivo da Polícia Ferroviária Federal. Senhores, já pedi aqui no Rio Grande do Sul para um colega nosso, para um companheiro, que faça um levantamento das ocorrências, dos delitos, na questão das estações de metrôs do Rio Grande do Sul, e que me tragam ou enviem ao Ministério da Justiça e ao OAB. Mas os senhores deverão fazer o mesmo em Pernambuco, em Recife e também em Minas Gerais, provando às autoridades, às instituições que os senhores, estão com a razão e que os metrôs necessitam de uma polícia. E adianto aos senhores, Polícia Ferroviária Federal não é para cuidar de catracas ou roubos de fios ou atirar pedra no trem, não. A Polícia Ferroviária é algo de cunho federal. Deve fiscalizar cargas, combater o contrabando, tráficos de drogas, assim como a sua co-irmã rodoviária e a Polícia Federal. Como eu já me referi, rodoviárias como estações de metrôs são públicas e devem ter a segurança da Polícia Militar e da Civil. Ali não é lugar de policial ferroviário federal. Gostaria agora de me referir na questão do fardamento. Os senhores que estão trabalhando em segurança metroviária, como eu já disse, não são policiais ferroviários federais. Esse fardamento preto não pertence à Polícia Ferroviária Federal. Esse nome que os senhores colocaram, Polícia Ferroviária Federal, só envergonhou a Polícia Ferroviária Federal, porque os senhores foram presos, os senhores foram impedidos de usar armamento, então somente talvez um cacetete. Então os senhores devem observarem isso. O nosso fardamento é aquele tradicional, como demonstramos num vídeo que está em nosso site, não é? Pode ser que no futuro se mude de fardamento, coloque-se outras cores, mas nós devemos começar pelo nosso tradicional. Esse fardamento, nós estaremos divulgando o valor que sairá a calça e a camisa, para que quem quiser adquirir nos telefone, nós divulgaremos uma conta para depósitos e adquiram, porque nós estaremos indo a Brasília, A verdadeira Polícia Ferroviária Federal estará indo a Brasília, ou para comemorar a lei, a decisão da CP, ou para proceder às tratativas do retorno, ou simplesmente, como eu disse, comemorar o nosso reconhecimento. Então eu pediria aos senhores que se intitulavam já policiais, que os senhores foram mal informados, Nós estamos aqui para esclarecer, mostrar aos senhores a verdade, a qual não lhes disseram, a partir da suspensão, do artigo 8º, era para o pessoal da direção da comissão tomar outro caminho, dizer aos senhores que por ali não era o caminho certo e que não precisariam mais fazer depósito nem contribuições, mas não, eles preferiram continuar com o rolo
dizendo que agora vai dar, que eu conversei com o político, que eu fui lá no ministro, que eu falei com fulano, que eu estive aqui, porque agora eu vou lá, e os senhores, né, contribuindo. Então, nós estamos aqui, e a associação está por aqui há 8 meses, né, fazendo, né, o que nunca foi feito por ninguém, que é o esclarecimento da nossa real situação. Isso os senhores devem levar em conta. A Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, né, está cumprindo legalmente sua missão, né? Hoje, todos os constitucionais estão a par de nossa situação. Estamos fazendo mais. Nós tentamos também, através de denúncias nas ferrovias do Rio Grande do Sul, colocar o doutor, o juiz Ubiratã, a Procuradoria, a OAB e outros, né, órgãos públicos, a par do que acontece nas ferrovias. Podemos sim ter mais uma grande vitória se o juiz estender esta decisão. A tutela antecipada, a liminar, eu tenho certeza que ele vai confirmar. Então, senhores, apesar de alguns estarem revoltados porque não conseguiram, embora dando dinheiro, não conseguiram o que queria, hoje se revoltam contra a verdade. Nós estamos falando aqui a verdade. Os senhores aguardem as próximas movimentações, né, da nossa luta, e nós estaremos aqui informando a todos os senhores como é de praxe da associação, trabalhar em cima da veracidade e da transparência. Se não fosse isso, eu não estaria aqui como presidente. Como eu disse aos senhores, vamos aguardar na fé. Seguido, logo, logo, nós estaremos passando maiores informações. Obrigado.